Eu sou Alberto Araújo, médico sanitarista e pneumologista, membro do Grupo de Prevenção ao Consumo de Drogas da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Vamos tratar nesta aula dos principais efeitos na saúde de crianças e adolescentes decorrentes do consumo da maconha. Quais são as perguntas que precisamos fazer para tratar deste tema? A primeira, o consumo da maconha por crianças e adolescentes é seguro? O consumo da maconha de forma recreacional é inofensivo? Há riscos para o desenvolvimento do feto e da criança? Ela pode causar dependência química? Pode levar ao desenvolvimento de transtornos psicóticos e esquizofrenia? E pode servir de porta de entrada para o uso de outras drogas? E você? Que pergunta faria? Esta apresentação é baseada em evidências científicas que estão coletadas e disponíveis para o público no site do Conselho Federal de Medicina, na forma de uma cartilha, denominada Tragédia da Maconha, Causas, Consequências e Prevenção, que foi elaborada por Alberto Araújo, João Paulo Lotufo e Carolina Costa. O consumo de maconha é inofensivo para crianças e adolescentes? Vejamos alguns dados sobre o consumo da maconha no mundo. Segundo o relatório global de consumo de drogas no mundo de 2015, da ONU, quase 200 milhões de pessoas consumiram a maconha naquele ano, que torna a maconha a principal droga ilícita consumida no mundo. Se considerarmos as apreensões globais comunicadas a este órgão da ONU, temos observado que há um aumento expressivo da apreensão da forma concentrada, ou chamada resina de maconha, em relação à própria erva. Com relação ao uso da maconha ser inofensivo, esta crença bastante difundida entre os jovens não procede. A maconha oferece, sim, riscos para a saúde. Pesquisas têm demonstrado que, quanto menos inofensiva o jovem acredita que seja uma droga, maior será a probabilidade de usá-la. Nesse diagrama do corpo humano, podemos observar as principais alterações, seja no consumo a curto prazo, a médio e a longo prazo da maconha, em crianças, adolescentes e adultos. Nós vamos tratar aqui dos efeitos em crianças e adolescentes. E esta droga, ela se apresenta numa multiplicidade de formas, desde similar ao cigarro, ao cachimbo, ao narguile, ao cigarro eletrônico, formas comestíveis, na forma de bebidas e na forma de cápsulas, spray e tintura. O consumo da maconha entre estudantes do ensino médio nos Estados Unidos tem sido verificado a cada período de 2 anos em séries históricas pelo NIDA, o órgão de controle de drogas dos Estados Unidos. E se compararmos com o consumo de cigarros, vamos observar que da última década para cá, o consumo de cigarros reduziu nos Estados Unidos para 16,3%, enquanto o da maconha voltou a ter uma onda de crescimento, superando o consumo de cigarros, de 22,7%. Quanto à percepção de risco desses jovens, essa mesma pesquisa, Monitorando o Futuro, mostra que
após o boom de consumo nos anos 60 e nos anos 70, nos anos 80, houve uma queda substancial no consumo diário da maconha e um aumento da percepção do risco, que a partir do final da década de 90 foram se aproximando, tanto o consumo diário quanto a percepção de risco, e dos anos de 2011 para cá tem-se observado uma redução da percepção do risco, que acaba encaminhando para um maior uso diário da substância. E podemos observar isso também de forma estratificada, o aumento do uso da maconha de forma significativa no 8º, no 10º, no 12º período, comparando as ondas do estudo em 2008 e 2013. Um período de 5 anos, portanto, houve uma duplicação do consumo da maconha na 10ª série e aumento tanto na 8ª série quanto na 12ª série, já aqui no ensino médio. No Brasil, os adolescentes representam o universo, nesta pesquisa do LENAD, de 2012, de 600 mil consumidores que iniciaram a experimentação e 470 mil que referem ter usado no último ano, que corresponde a 3%. E na população adulta, alcança 8 milhões de pessoas que experimentaram em algum momento da vida e 3 milhões de pessoas que usaram no último ano. É um número expressivo e preocupante. Quando avaliamos a idade da experimentação, podemos observar, nesse gráfico de barras, que 62% experimentaram a maconha pela primeira vez antes dos 18 anos, o que bate também com o que acontece com o tabaco, que 70%, 80% fizeram o uso, iniciaram o uso antes dos 18 anos. Vamos ver os efeitos agora da exposição pré-natal da maconha. Os estudos experimentais, considerando concentrações moderadas de THC, que é o princípio ativo da maconha, tetrahidrocannabinol, quando administradas a grávidas e nutrizes, mostraram efeitos duradouros no recém-nascido, com aumento da resposta ao estresse e padrões anormais de interação social, além de déficits de aprendizado naqueles expostos à maconha no período pré-natal. Pesquisas com humanos, com bebês de usuários de maconha durante a gravidez, mostram respostas alteradas a estímulos visuais, aumento de tremores e gritos agudos, o que sugere problemas no desenvolvimento neurológico. Aqui temos uma série de imagens, na primeira série superior, a A, e a inferior, B, que mostram diversas reações do feto intraútero quando a mãe fuma tabaco, que é forma similar à maconha, muitas substâncias tóxicas para o bebê, entre elas o monóxido de carbono, em altas concentrações, e mostra na faixa de baixo a ultrassonografia da linha B, o bebê tranquilo, e na linha A, quando o bebê recebe a grande quantidade de substâncias tóxicas do cigarro, como reage o bebê. O desenvolvimento de psicose pode estar, de fato, relacionado à potência da maconha. Vamos a evidências científicas dos efeitos da exposição à maconha. Primeiro, em relação ao aborto, duplica o risco. Baixo peso a nascer aumenta o risco. E considere que os níveis de carboxihemoglobina chegam a ser 5 vezes maiores quando se fuma maconha comparado à fumaça do cigarro. Malformações congênitas, especialmente as
mulheres que consomem 30 dias antes da gravidez e durante o primeiro trimestre. A anencefalia, a atresia esofágica, hérnia diafragmática e gastroquística. O uso diário da maconha triplica o risco de psicose. E o uso de maconha de alta potência, chamada skunk, aumenta em até 5 vezes o risco de psicose. Portanto, mais perigosa ainda. O THC passa pelo leite materno? Sim, passa. Com uso regular, pode se acumular em altas concentrações. Como o cérebro do bebê ainda está em processo de formação, esse THC consumido pelo leite materno pode afetar o desenvolvimento deste órgão. Por isso, as nutrizes devem ser desencorajadas a usar a maconha. E as mulheres que amamentam e que estão em uso de cannabis medicinal devem considerar a sua suspensão durante a amamentação. Com relação ainda aos efeitos da exposição pré-natal à maconha, num período escolar, as crianças têm apresentado lacunas na habilidade de resolução de problemas, cálculo, memória e na atenção. E aumenta a probabilidade de usar maconha como adulto jovem, mesmo considerando outros fatores controlados que influenciam o uso de drogas. Enfim, a maconha atrapalha o desenvolvimento do cérebro? A idade precoce na iniciação afeta o cérebro? Sim. Revisões sistemáticas sugerem que a idade precoce de iniciação tende a se ligar a maiores diferenças na função cerebral durante a vida adulta. E isso tem muita importância, porque o cérebro só completa o seu desenvolvimento, a sua maturidade, em torno dos 25 anos de idade. E a exposição a substâncias psicoativas durante esse período, quando o cérebro sofre um processo chamado neuroplasticidade, de especialização de circuitos cerebrais, pode ter impacto mais duradouro no desempenho cognitivo. Estudos sugerem que as deficiências são observadas na aprendizagem, na memória e na atenção, mesmo em indivíduos que pararam de fumar maconha. Aqui nós temos um gráfico ilustrativo da evolução desse amadurecimento do cérebro, né? E, portanto, o uso de qualquer droga antes dos 21 anos, e no caso específico da maconha, podemos considerar até os 25 anos, é de uma gravidade muito grande para o futuro dessa criança, desse jovem. Há risco de déficit cognitivo no uso da maconha na adolescência, portanto, há evidências limitadas de associação entre o consumo da maconha e o desenvolvimento cognitivo. E isso vai levar, né, essas alterações na aprendizagem, memória e atenção, vai estar relacionada à deficiência no desempenho acadêmico e educação subsequente, como abandono escolar, baixa escolaridade, dificuldade por emprego, relações e papéis sociais alterados. Em relação ao consumo de maconha, se ele melhoraria o desempenho universitário. Nada disso. Os jovens que fumam maconha todo final de semana, por 2 anos, o que é considerado por muitos jovens como consumo recreacional, aumentam em 6 vezes a chance de abandonar o ensino médio do que os não fumantes. Triplicam a dificuldade para entrar na faculdade, comparada a não fumante. E aumentam mais de 4 vezes a dificuldade para obter um diploma universitário. Mas a maconha seria uma porta de entrada para outras drogas? Há evidência moderada de associação entre o uso da maconha e desenvolvimento de dependência da substância e ou distúrbio de abuso de substâncias, incluindo álcool, tabaco e outras drogas ilícitas.
Alguns estudos sugerem que o uso da maconha provavelmente precede o de outras substâncias lícitas e ilícitas e o desenvolvimento de adição a outras substâncias. Outra crença é de que o consumo da maconha melhora a memória e a capacidade de trabalho. Os adolescentes que eram usuários pesados de maconha, fumavam diariamente por cerca de 3 anos, tinham anormalidades de suas estruturas cerebrais relacionadas à memória de trabalho e apresentavam baixo desempenho nas tarefas de memória. Aqui, estudo feito com ressonância nuclear magnética no não usuário e naquele usuário diário da maconha, mostrando alterações importantes na estrutura da substância branca do cérebro. Mas a doença mental pode favorecer o risco para abuso de substância? Sim, a doença mental pode ser um fator de risco potencial para o desenvolvimento de transtorno de abuso de substâncias. O uso de maconha ou de outras substâncias psicoativas pode ser um fator potencial para o desenvolvimento de transtornos mentais. Os usuários pesados de maconha são mais propensos a relatar ideação suicida que os não usuários. O consumo irregular tende a aumentar o risco de transtorno de ansiedade social. E há vários estudos associando o uso de maconha ao aumento de psicose, quadro de esquizofrenia, depressão, ansiedade, distúrbios por outras substâncias psicoativas. E a quantidade da droga usada, a idade na época do primeiro uso, ou seja, a experimentação e a vulnerabilidade genética exercem grande influência nesse aspecto. Considerando o uso diário da maconha em relação à psicose, triplica o risco. O uso de maconha de alta potência, chamada skunk, quintuplica o risco de psicose. Então, altos níveis de uso de skunk podem afetar a substância branca do cérebro, tornando menos eficiente a comunicação entre os hemisférios cerebrais. E o desenvolvimento de psicose está bem documentado, pode sim estar relacionado à potência da maconha consumida. O aumento do THC apresenta efeitos danosos à saúde. E esses efeitos têm sido quantificados em visitas a prontos-socorros nos Estados Unidos, e eles incluem desde paranoia, a ansiedade, pânico, alucinações, hiperemese, mudanças súbitas do humor e comportamento agressivo. Quanto às evidências substanciais no que chamamos de consumo problemático de cannabis, são importantes a idade de início, quanto mais precoce, a ser do sexo masculino e fumar cigarros são fatores de risco para a progressão do consumo de maconha para recreacional para o consumo problemático e o aumento da frequência e progressão para o desenvolvimento do consumo problemático, aumento da frequência de consumo. Bom, fazendo um sumário da aula, quanto às evidências dos efeitos à saúde do uso da maconha, poderíamos, didaticamente, nos reportar os efeitos do uso em curto prazo, como prejuízo para a memória de curto prazo, dificultando a aprendizagem e a retenção de informações, disfunção na coordenação motora, interferindo nas habilidades de condução e aumenta o risco de lesões. Veja os estados americanos que legalizaram o uso da maconha, como aumentaram os acidentes de trânsito, né, os politraumatismos, né, decorrentes, né, dessa alteração na habilidade motora para a condução. A alteração do juízo crítico, aumentando o risco de comportamentos sexuais que facilita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.
podemos incluir aqui, né, o fato de que muitas vezes o baseado, né, a forma fumada da maconha, passado de mão em mão, né, aumento do risco também de transmissão da própria Covid, se tiver alguma pessoa com a Covid, ainda que assintomática, em doses ou mais elevadas, ou a maconha concentrada pode ter quadros de paranoia e psicose, e os efeitos de uso em longo prazo. Ele é fortemente influenciado se há consumo precoce na adolescência. Vão desde a dependência, que pode atingir 9% dos usuários, sendo 17% daqueles que começaram a usar na adolescência, e muito grande, 25% a 50% daqueles que se tornaram usuários diários. Altera a neuroplasticidade, má performance educacional, maior probabilidade de abandono escolar, insuficiência cognitiva com queda do QI em pelo menos 5 pontos nos usuários frequentes durante a adolescência, insatisfação e irrealização na vida, baseada em medidas subjetivas e objetivas comparadas com a população geral. Sintomas de bronquite crônica, quadros de asma brônquica, aumento dos riscos para transtorno de psicose crônica, incluindo esquizofrenia, como já dissemos, em pessoas com predisposição a tais distúrbios. Gostaria de agradecer pela assistência e terminar com esse haikai. A droga termina em voga quando levada à toga, quando a pessoa roga.